O ano era de 1888 e um homem aterrorizou Londres, se tornando um dos serial killers mais misteriosos do mundo, Jack o Estripador. A busca pela identidade dele continua até hoje. Será possível terem descoberto a identidade de alguém depois de tanto tempo, mais de 100 anos? Eles dizem que conseguiram. Mas será que a prova é válida? Aí é outra história. E eu vou te responder aqui no vídeo, só para saber já um pouquinho agora. Eles usaram o DNA encontrado num chale lá de 1888 de uma das vítimas. Mas eu já te adianto que tanto o chale quanto a técnica de identificação do suspeito usada pelos cientistas é polêmica. Fica até o final que vou trazer um olhar pericial e investigativo para a descoberta do temido Jack Estripador. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal, e aqui você vai encontrar muita investigação, mistérios, perícia criminal. Já dá o teu like e comenta para fortalecer a nossa amizade. E se você é novo aqui, porque está chegando muita gente nova, já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E vamos ao caso. Jack Estripador foi um famoso assassino em série que apavorou a periferia de Whitechapel, distrito de Londres, e arredores também, da cidade de Londres em 1888. Ele nunca foi identificado. Por quê? Naquela época a gente não tinha impressões papiloscópicas, muito menos DNA. Tudo dependia de testemunhas oculares. E como ele agia à noite, ruas mal iluminadas, não havia testemunhos conclusivos. Mas como é que deram o nome dele de Jack? No dia 27 de setembro de 1888, a Agência Central de Notícias de Londres recebeu uma carta que foi postada no dia 25 de setembro. A carta teria sido escrita e assinada por Jack, o Estripador. Na carta, ele zombava da polícia e falava um pouco sobre os crimes. Alguns acreditam que a carta foi uma jogada de marketing dos jornalistas para vender jornais. A publicidade ruim já existia, né, meu povo? Mas isso até outra carta surgir, com um rim junto. Opa, mas isso também não é prova de que era a mesma pessoa que estava aterrorizando Londres, a que estava escrevendo. Podia ser que qualquer maluco, um dos imitadores do Estripador, tivesse mandado a carta. Se ele tinha vários imitadores. Naquela época, Londres vivia uma fase sombria. A Inglaterra recebeu muitos imigrantes irlandeses e judeus. A periferia de Whitechapel explodiu em números e pobreza. As gangues começaram a surgir. Roubos, violência e alcoólatras eram comuns na região. E, claro, prostituição. Muitas mulheres imigrantes e as inglesas também, que perderam seus maridos na guerra, foram para a prostituição. Os dados mostram que eram mais de 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas naquela região. Então você imagina os ataques que essas mulheres sofreram por causa da violência generalizada e o ódio contra as mulheres. Sem falar nas gangues mesmo, tá? Que começaram a imitar o modus operandi. Realmente era mais difícil de saber ao certo quantos crimes foram cometidos pela mesma pessoa no total. De 3 de abril de 1888 a 13 de fevereiro de 1891, foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres 11 homicídios similares, que ficaram conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. Dessas, nem todas foram vítimas de Jack. Nem todas eram prostitutas e algumas delas nunca foram identificadas. As vítimas dele ficaram conhecidas como as 5 vítimas canônicas: Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. Apesar de terem ficado conhecidas como prostitutas, parece que a história não é bem essa. Todas elas foram vitimadas tarde da noite ou na madrugada, com cortes na garganta. Todas foram degoladas ou não. Os cortes foram ganhando precisão, mas não vou me prolongar na vitimologia. Acredito que possa ser um bom vídeo. Depende de você deixar aqui nos comentários, eu quero um vídeo, que aí eu trago a vitimologia. A primeira vítima, Mary, ela foi encontrada em torno de 3h40 da manhã, em uma sexta-feira do dia 31 de agosto de 1888, em Whitechapel. A garganta foi destroçada por 2 cortes irregulares e a parte inferior do abdômen parcialmente aberta por um corte profundo e irregular. Várias outras incisões no abdômen foram causadas pela mesma faca. Nessa vítima, nenhum órgão foi retirado. Essa faca teria sido a mesma usada nas outras vítimas? Um patologista da época disse que o estripador usou a mesma faca em todos os assassinatos.
Ele disse que tinha pelo menos 15 centímetros de comprimento, era pontiagudo no topo e cerca de 2,5 centímetros de largura, um bisturi de cirurgião. As lesões produzidas foram um dos pontos que os investigadores utilizaram para separar as vítimas do Jack Estripador das vítimas dos imitadores. Afinal, a chance de ter uma faca com as mesmas dimensões era algo mais difícil naquela época, diferente de hoje. No dia 8 de setembro de 1888, 8 dias depois, uma janela de tempo relativamente curta, outro corpo foi encontrado às 6 horas da manhã. A autoria foi dada ao Jack. É o corpo de Anne Chapman. A garganta foi degolada por 2 cortes grosseiros, o abdômen completamente aberto, já que o útero foi removido. Em um inquérito, uma testemunha alegou ter visto Chapman cerca de 5 horas e 30 da manhã, acompanhada por um homem de cabelos escuros e de má aparência, apesar de seu aspecto cavalheiro, ou seja, estava bem vestido. 22 dias depois, no dia 30 de setembro de 1888, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes foram mortas. Num espaço de tempo tão grande da última para essas duas, aí duas de uma só vez. O corpo de Stride foi encontrado 1 hora da manhã em Barney Street, em Whitechapel. A causa da morte se deu por um único e brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. Stride não tinha mutilações no abdômen. Ou não foi Jack o Estripador? Ou será que ele foi interrompido durante o ataque? Testemunhas disseram que viram Stride com o homem mais cedo naquela noite, mas apontaram diferentes descrições. Alguns disseram que a companhia tinha um cabelo loiro, outros que era moreno. Algumas testemunhas falaram que ele estava mal vestido, outros que ele usava roupas caras. Tá vendo testemunha como é que é? A próxima vítima, Catherine, o corpo foi localizado na Mitre Square, na cidade de Londres, 3 horas e 45 minutos depois de Stride. Muito pouco tempo entre uma vítima e outra. Se foi Jack o autor dos 2 crimes, ele certamente foi interrompido na primeira. Na vítima anterior, a garganta foi cortada de forma precisa, e nessa aqui não, talvez pela frustração de ter sido interrompido. Isso aí pode explicar. Em Catherine, o abdômen foi estripado por um profundo, longo e irregular corte. O rim esquerdo e a maior parte do útero foram removidos. Um morador da região chamado Joseph Lawrence, que estava passando pela praça com 2 amigos um pouco antes do fato, descreveu que tinha visto um homem de cabelos loiros e de aparência precária, acompanhado por uma mulher, provavelmente aí Eddowes. Os amigos que estavam com ele não conseguiram confirmar essas descrições, não. O Charles de Eddowes, ensanguentado, foi encontrado na entrada de um apartamento. Esse Charlie é que vem fornecendo DNA para as análises atuais. Já pensa aí sobre a cadeia de custódia dessa possível prova, tá? Onde que ela foi armazenada? Pode-se confiar realmente nessa evidência? No dia 9 de novembro de 1888, mais de um mês do duplo evento, Jack teria feito sua 4ª vítima, Mary Kelly. Ela foi descoberta sobre a cama do quarto onde ela vivia, em Spitalfields, às 10h45 da manhã. O corpo estava mutilado, desmembrado, a garganta destroçada até a espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen retirados. O coração não foi encontrado. Como que as investigações aconteceram? Várias equipes policiais conduziram os diferentes inquéritos abertos em cada região onde os crimes foram cometidos e os corpos encontrados. Mais ou menos como é feito, aqui no Brasil. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas. Suspeitos foram identificados e investigados mais profundamente ou descartados no inquérito. Açougueiros, médicos, cirurgiões se tornaram suspeitos por causa do método das mutilações. Mas outros suspeitos também apareceram. Professores, carroceiros e até o príncipe Albert Victor, duque de Clarence e Avondale. Um dos suspeitos mais fortes da polícia era o barbeiro Adam Comiskey. Ele tinha 23 anos na época. Ele havia imigrado com sua família da Polônia para a região leste de Londres, antes dos assassinatos. Ele foi internado em um manicômio em 1891, época em que os crimes acabaram por completo, e posteriormente morreu devido a uma gangrena. Mas a polícia nunca conseguiu provar nada. E como que os geneticistas forenses chegaram a Adam? Lembram do Charlie de Catherine, a 4ª vítima? Aqui começa a polêmica.
Segue o raciocínio. Esse Charlie não estava em posse da polícia. O investigador do caso resolveu ter uma lembrancinha exatamente do caso. Ele morreu e o mimo ficou para a família de herança. A família resolveu fazer o quê? Dinheiro. E leiloou o Charlie. Quem comprou? O empresário. E esse empresário financiou a investigação genética. Esse empresário é Russell Edwards e tudo indica que ele é o autor do livro aí sobre a descoberta, tá? Fazer dinheiro, né? Ele entregou Charlie ao cientista Jari Louwelainen, um bioquímico da Universidade de John Moore, de Liverpool, no Reino Unido. Antes de irmos para a pesquisa genética, vamos analisar o uso desse Charlie. A polêmica é porque o Charlie não estava em poder da polícia. Se alguém chega e diz, doutor, encontrei essa camisa suja de sangue, quem vai me garantir que alguém não colocou o sangue de qualquer pessoa ali só para incriminar? É isso mesmo, é o mesmo raciocínio. Não existia mais sangue do suspeito? Ok, mas tem os dos parentes atuais. Quem vai investigar essa possibilidade? Então, fizeram vista grossa para isso. Jari se juntou então com outro pesquisador, Miller. Mesmo sendo de 1888, as células estavam ali, material genético também. Estavam intactos? Lógico que não, mas para isso os cientistas e peritos têm técnicas específicas. Eles encontraram e sequenciaram DNA mitocondrial e DNA nuclear lá no Charlie. Para lembrar, o DNA mitocondrial é o das mitocôndrias, organelas presentes dentro das células. O DNA nuclear está no núcleo das células. Obviamente, eles encontraram o DNA feminino e DNA masculino, vítima e autor. Eles usaram tanto o DNA mitocondrial quanto o nuclear nessa pesquisa. O DNA nuclear foi usado para chegarem às características fenotípicas, características físicas, tá? de Jack Stripador. Isso é possível sim. As variações encontradas indicaram que ele possuía cabelos e olhos castanhos, algo atípico para aquela época, onde os olhos azuis e cabelos loiros eram a maioria. Não usaram o DNA nuclear para a identificação de parentesco? Não me perguntem por quê. Eles não explicam no trabalho deles. Vou deixar aqui o link do trabalho, tá? Deveria ter sido usado? Sim, mas a identificação foi através da comparação da amostra encontrada no Charlie com o DNA mitocondrial dos parentes vivos, tanto da vítima quanto do autor. O resultado deu positivo para ambos. A grande crítica dos geneticistas é simples. Enquanto o DNA nuclear possui diversas regiões hipervariáveis por causa de mutações, o DNA mitocondrial só tem 3. A identificação forense é feita com 13 marcadores de DNA nuclear. E nesse trabalho só foram utilizados em torno de 6 marcadores em 2 regiões hipervariáveis. E sem falar que a genética forense só usa o DNA mitocondrial para excluir suspeito e não incluir. Ou para se chegar a grupos populacionais que aquele indivíduo tem relação genética. Isso aí dá também um bom vídeo, viu? Outro ponto relevante nesse trabalho é que os cientistas não forneceram as sequências de DNA que eles usaram. Eles alegaram questões de privacidade dos envolvidos. Lógico que isso não é aceito pela ciência. Não se faz ciência com informações escondidas. Qualquer um pode afirmar qualquer coisa. Investigação forense, então, dá? Você acreditaria na veracidade dessa descoberta? Viram como temos que estar atentos? É muito fácil enganar a maior parte da população com palavras difíceis, trabalhos bonitos. Bem que muita polícia está enganando com bem menos, viu? Você já deve ter visto isso aí por onde você anda. Se quiser aprofundar mais um pouco sobre as investigações genéticas muito duvidosas e que ganharam repercussão, assista o vídeo aqui sobre o caso Yara Gambirazio. E eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo!